Com a verdade. Trânsito. No corredor norte-sul, congestionamento em direção a Congonhas, desde o viaduto Santa Generosa até a Avenida dos Bandeirantes. Avenida Ibirapuera, como nas últimas semanas, não é caminho no sentido bairro. Prefira Domingos de Moraes, Jabaquara ou Indianópolis até a Bandeirantes. Aproveite o teste de fidelidade Nissan. Faça um test drive e, se mesmo assim você escolher outro SUV, ganha R$500. Confira condições no site e agende já seu test drive. Você acompanha Bandeirantes Acontece. De novo aqui, cortei a vinhetinha. Linha Internacional. Agora sim. Pra gente encerrar, o Bandeirantes Acontece desta quarta-feira, dia 13 de maio, as informações com Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, boa tarde para você, para todo mundo também. Aí no Brasil, o presidente americano Donald Trump desembarcou hoje em Pequim, com tapete vermelho, honras militares e uma recepção cuidadosamente coreografada pelo governo chinês. A comitiva americana inclui empresários de peso como Elon Musk e Jensen Huang, da Nvidia. O presidente americano foi recebido em um momento decisivo para a relação entre as duas maiores economias do planeta. Estados Unidos e China vivem uma relação marcada por cooperação e rivalidade. Os dois países são parceiros comerciais fundamentais, mas também disputam a influência global em áreas como tecnologia, inteligência artificial, defesa e energia. Nos últimos anos, a relação entre China e Estados Unidos foi abalada por tarifas, restrições à exportação de semicondutores, divergências sobre Taiwan e acusações mútuas de práticas comerciais desleais. A visita de Trump tem como principal objetivo reduzir essas tensões e buscar avanços concretos na área econômica. O presidente americano quer convencer o líder chinês Xi Jinping a ampliar o acesso de empresas dos Estados Unidos ao mercado chinês e flexibilizar barreiras para setores estratégicos, como o de chips e tecnologia. Valeu, obrigado. Esse é o Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos. Bom, ponto final aqui no Bandeirantes Acontece. A gente volta amanhã com o Cláudio Zaidan já de volta aqui também à bancada do programa. Bandeirantes agora, na sequência aqui... Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes, FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
e, claro, com a sua importante participação através do nosso WhatsApp 971021493 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações neste dia 13 de maio de 2026. Fala, galera! Na sua avaliação, quais fatores podem explicar essa grande oscilação no sistema defensivo da Ponte Preta de um jogo para outro? A Ponte vinha de 2 vitórias, a defesa funcionando, de repente, 2 jogos, 6 gols tomados e apenas 1 marcado. O que é que aconteceu, hein? Qual é a sua opinião? 971021493. E na sua opinião, Natan Melo e Carlos Eduardo ganharam a posição de titular na equipe do Guarani. Guarani que joga próximo jogo domingo, 18h30, contra o Ituano Brinco de Ouro. E aí, o que você acha, hein? Ganharam a posição de titular. Opine. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. 971021493. Participe. Faltas da Ponte. Com 12 gols sofridos nas 8 primeiras rodadas, Ponte tem a 3ª pior defesa da Série B. Somente nas 2 últimas rodadas, defesa da Macaca foi vazada 6 vezes, 3 contra o São Bernardo e 3 contra o Sport Recife. Início da Ponte na atual Série B é pior que na campanha do rebaixamento. Em 2024, o Macaca somava 9 pontos na 8ª rodada, 2 a mais que na campanha atual. Diretoria da Ponte Preta promete regularizar salários com o elenco até o final do mês de maio. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Lembra dele? Ex-camisa 10 da Ponte Preta anuncia aposentadoria. Faltas do Guarani. Após goleada em Maringá, Guarani se reapresentou na tarde desta quarta-feira. Hélio Cizenando terá 4 dias de preparação antes do duelo contra o Ituano. Hélio Cizenando contará com o retorno de Emerson Barbosa, mas não vai ter João Paulo à disposição. Meia recebeu o 3º cartão amarelo contra o Maringá e desfalca o Bugre no domingo à noite. Isaac, Cauã, Jesus e Diego Torres, reservas da última partida, acirram a disputa pela titularidade no meio-campo bugrino. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Juíza suspende novo processo eleitoral. Bugre cita impactos no processo de SAF. E tem as pautas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Conmebol pune Independiente Medellín por 60 dias sem torcida, após cancelamento de jogo com o Flamengo na última semana pela Copa Libertadores. Medida provisória pode ser ampliada ou revogada com a decisão nos tribunais. O julgamento do caso da confusão no estádio colombiano começa no dia 19. Pauta 2. Destaque do Cruzeiro. E presente na pré-convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo, Kaique Bruno está no radar do Flamengo
para 2027. O clube, inclusive, já sinalizou o interesse a pessoas do entorno do jogador. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até 2027 e o interesse do Flamengo parte de um pedido expresso de Leonardo Jardim. Pauta 3. A Major Soccer League disputou um documento, ou divulgou, melhor dizendo, um documento com o salário de todos os jogadores que atuam na Liga Americana. Lionel Messi aparece na liderança com folga, com um salário na casa dos 28,3 milhões de dólares por ano, aproximadamente 139 milhões de reais. Os vencimentos do craque argentino são maiores do que a folha salarial de quase todos os clubes da liga. Entre as equipes da MLS, apenas o Los Angeles Futebol Clube gasta mais em seu elenco do que o Inter Miami, com o camisa 10 argentino. Altas notícias não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que o elenco se reapresentou ontem, já de olho no confronto diante da equipe do Londrina, e daqui a pouquinho vou trazer números e informações sobre o Tubarão, próximo adversário da Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, além do retorno do Emerson Barbosa, lateral esquerdo, a comissão técnica do Hélio Cizenando vive a expectativa também do retorno do volante William Farias. Batista. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Corinthians está negociando com o New York City dos Estados Unidos uma dívida que é referente ao não pagamento dos empréstimos do atacante Thales Magno, que foi entre o segundo semestre de 2024 e o final de 2025. Os valores giram na casa de 12 milhões de reais. E é claro que se o Corinthians não pagar, o New York City pode entrar na justiça e o Corinthians pode ter um novo transfer ban. Com relação ao Palmeiras, o Verdão topa vender o Felipe Anderson por 24 milhões de reais, cotação atual. Ele tem um custo mensal de 2 milhões de reais, é o salário do jogador, não vem sendo utilizado pelo técnico Abel Ferreira, e é claro que o atleta pode ser negociado na próxima janela, a partir do dia 20 de julho. E o Botafogo está interessado no jogador, assim como o Internacional. Batista. 17:11 está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e no FM também 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, o nosso YouTuberman. Ele que faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Você que ainda não é assinante do canal, seja, você nos ajuda a fortalecer o canal. E muito obrigado você também que faz a sua assinatura lá no meu canal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado, viu? Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 15 minutos, hoje até às 19 horas e 30 minutos. Muita informação e, claro, com a sua participação. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações até lá às 19h30, quando do encerramento do programa. Vai mandando 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio também. 97102-1493. E eu tenho um recado da Rocha Autopeças para você. Tá precisando de peças para o seu carro? Então, passe na Rocha Autopeças. Encontre lá tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas
e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Tirar as dúvidas caso as tenha. Então é o seguinte, entre agora lá na rochaautopeças.com.br, é o site. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Tarde, senhores. Guarani não ganha se o Isaac for escalado. Eu daria uma chance para o Diego Torres. Adriano. Abraço para você, Adriano. Muito obrigado pela sua participação. Batista, tudo band? Tudo band. Muita covardia hoje nos donos da bola. Você agrediu um lutador com mais um. Devia ter enfrentado um de cada vez, conforme a sua categoria. Peso frangote. Abraços, Sidemi. Sidemi, essa eu não tinha ouvido ainda, hein, velho? Peso frangote. É, realmente. Aliás, eu tenho aqui o vídeo, né? Se quiserem mostrar, porque senão a gente fica falando aqui, tem gente que não acompanhou o programa, né? E aí, claro, evidente que não sabe do que é que o Sidemi está falando. Então, olha aí, ó, tô mandando o vídeo. No grupo, tá bom? Aí vocês pegam aí para colocar no ar, assim, o pessoal que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai saber do que se trata. Mas eu vou explicar. O que ocorre é o seguinte: hoje esteve participando no programa da televisão da Band, do meio-dia até a 1h, o pessoal que vai promover a luta. Está neste momento acontecendo, ó. Ô, louco, é louco! Batista! Que é isso, Batista? Que é isso, Batista? Intervalo, voltamos já já! Sai daqui! Que loucura, hein, pô? Eu meti-lhe a porrada, pô. Dei chute, pontapé, soco. É, mas depois eu chamei o intervalo e saí correndo do estúdio, porque vai que eles poderiam vir pra cima de mim e eu ia virar pó, não é? Esse é o dia mais normal do programa, né? Esse é o dia mais normal. O dia mais tranquilo do programa é assim, ó. Esse pessoal é do BWF, Telecat. É luta livre. Luta livre na Band todo sábado à 1h. Pilar do Sul vai ter a gravação do próximo programa, que será agora no sábado, dia 16 de maio, na Rua Joaquim de Carvalho, 151. Então eles vieram para fazer a divulgação e aí falaram bastante a respeito de luta livre. Essa modalidade que fez muito sucesso no Brasil com o Ted Boy Marino. Ele chegou a participar, inclusive, do programa Os Trapalhões. Ele era uma das estrelas do programa Os Trapalhões, o chamado Diabo Loiro. E Michel Serdan, também Fantomas, fez muito sucesso com a luta livre. Fantomas, teve vários Fantomas, né? Que era um lutador mascarado. E aí, ao longo do tempo, foi trocando de lutador, mas mantendo a máscara. Mas o original, o número 1, era aqui da região de Mojimirim. E fazia essas lutas que tinham um sucesso imenso. Aqui no Brasil, a luta livre entrou com um programa da televisão mexicana que eu até assistia na minha infância, lá na década de 70. Era um lutador herói chamado Santo, um lutador mascarado. Ele lutava com uma máscara
e ninguém sabia quem era o personagem. E aí uma vez anunciaram lá que iam arrancar a máscara do santo. O adversário dele naquela luta ia tirar a máscara. E aí foi uma comoção imensa, né? Porque todo mundo ia saber quem era o personagem, quem era o ator que fazia o personagem, quem era o lutador. E aí no dia da luta, uma audiência imensa e realmente o oponente venceu a luta, arrancou a máscara do santo, mas por trás daquela máscara tinha outra máscara. Aí não dá, né? Pô, aí esfola a cabeça do meu pai. E ninguém ficou sabendo, e hoje foi no programa que aconteceu. Olha lá, ó. Eu meti-lhe a porrada, cara. É louco, Batista. Sensacional, hein? Que é isso, Batista? Meu intervalo, voltamos já já. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Se divertiu, né, Batista? Boa tarde a todos. Eu se diverti. Eu sei disso. O quanto você gostou de dar umas porradas no companheiro lá, fiquei com pena dele. Mas vamos em frente, foi muito legal, viu? Aliás, quando nós tínhamos esse tipo de luta livre lá atrás, né? Há muitos anos atrás, eu curtia muito, eu assistia e me divertia a beça, como me diverti hoje. Fala, galera, na sua avaliação, quais fatores podem explicar essa grande oscilação do sistema defensivo da Ponte, de um jogo para o outro? São várias teses, né? Pode ser preparo físico, pode ser parte tática, mas me parece, eu tenho falado isso nos últimos dias, depois de ter assistido com atenção a partida contra o São Bernardo e depois contra o Sport, que todos os momentos que a Ponte deixa e não tem energia para marcar a saída de bola, quando vem na linha média e linha baixa, o time se complica. Vamos ver se o Rodrigo ele dá jeito nisso, porque é uma situação, sinceramente, 6 gols em 2 jogos é preocupante. Na sua opinião, Natan Melo e Carlos Eduardo ganharam a posição de titular no Guarani? Sim, os dois. O Natan Melo todos nós já conhecíamos, né? Ele como primeiro volante é muito moderno, tem bom passe, né? Tem boa pegada. Pela bola que eles estão apresentando, o Natan 1 jogo, Carlos Eduardo 2, na minha concepção, eles são titularíssimos do Guarani, Batista. São 17 horas e 25 minutos em Campinas. Ouvinte participando. Boa noite, Batistão. Pergunta pro Tigrão se ele acreditou na promessa do Eberlin. Se que o Tigrão não vai pipocar. Moisés de Galha. Ô Moisés, Tigrão não pipoca nunca, velho. Pode acreditar nisso. Ouvinte mandando mensagem. Diz aqui o Avelar Martins. O Batista foi dar um rabo de arraia. E esquece de dar a raia. Você não falou isso, hein? Avelar Martins, olhando a sua foto aqui no WhatsApp, não combina com você esse tipo de coisa, tá bom ou não? Acho que as suas críticas do futebol são melhores, hein? Boa tarde, Batista e equipe. O CH diz que precisaria de 5 ou 6 partidas para analisar o trabalho do Hélio Cizenando. E o que ele acha agora, depois de 6 partidas, hein? Abraços. Tá, e qual é o seu nome? Aí tem que ficar procurando o nome do sujeito aqui. Aqui, ó. Tem que abrir o WhatsApp dele, Gustão. E aí, CH Gustão, tá cobrando você. Você prometeu e agora ele está cobrando. Você disse que ia analisar o Hélio Cizenando, o trabalho do técnico do Guarani depois de 6 partidas.
Agora já completaram 6 jogos e o Gostão quer saber. E aí, CH? Pra mim tá no caminho certo e o trabalho dele é bom. Nossa, que análise profunda, né? Um negócio realmente impressionante, hein? Olha aqui, ótimo e abençoado programa, amigo Carlos Batista. Abraço a todos. Sou Roberley, de Campinas, Ponte Pretano. Muito obrigado para você também aí, um ótimo final de dia abençoado e uma noite abençoada também. Muito obrigado aí pelas palavras, tá bom? São 17 horas e 28 minutos, já tem mais, é só você mandar para cá 971021493, mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Bem, é Ponte ou Guarani hoje, hein? Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, o time da Ponte Preta se reapresentou ontem pela manhã e, claro, já deu início aos trabalhos de olho no confronto diante do Londrina, que acontece na próxima segunda-feira, 7 horas da noite, aqui no estádio Moisés Lucarelli. A comissão técnica do Rodrigo Santana ainda tem algumas dúvidas para esse jogo, como, por exemplo, a situação do William Potker. Ainda a gente não sabe se ele ficará ou não à disposição por conta de um incômodo na coxa direita que ele teve no último treino antes da partida contra o Sport. E é claro, ainda tem muito tempo para o Rodrigo Santana definir o time que vai a campo na próxima segunda-feira. Tem pelo menos aí mais 4 sessões de treinamento. E o Rodrigo é um cara que sempre testa muitas formações, opções de time durante a semana. Ele mesmo já disse isso, que sempre busca estudar o adversário e escalar o time da Ponte Preta de acordo com cada adversário de cada rodada. Inclusive, fez isso na última partida contra o Sport, onde a comissão técnica, o Rodrigo Santana, junto com o Gabriel Remédio, que foi quem comandou o time à beira do campo, promoveram 4 alterações. A entrada do Justen na lateral direita no lugar do Thales, a entrada do Everton formando dupla de zaga com Márcio Silva, o Danilo Barcelos aparecendo no time titular também ali na vaga do Murilo Cavalcante, e também a entrada do David da Hora no lugar do William Potker. E aí na coletiva, após a partida contra o Sport, onde aconteceram essas alterações, o Gabriel Remédio, que como eu disse, foi quem comandou o time naquela oportunidade, comentou sobre essas 4 alterações. Boa noite, Gabriel. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse, claro que eu tenho certeza que o Rodrigo participou durante toda a semana dos treinamentos, sobre as 4 alterações. A entrada do Justen na lateral direita, do Everton na zaga, do Danilo Barcelos e também do David da Hora. O David da Hora, por exemplo, não vinha sendo relacionado, estava lesionado. O Barcelos e o Everton não vinham sendo titular. Queria que você explicasse essas 4 alterações no time titular. Boa noite, Pedro. Foram opções de acordo com o momento dos jogadores, de oportunizar jogadores que vêm treinando bem, que vêm buscando seu espaço. É nosso dever aqui também buscar alternativas para a equipe, dar oportunidade, né? Então, acho que hoje nós tivemos 3 estreias, né, de jogadores como titular, né? O Everton, Danilo e o da Hora saindo jogando, foi a primeira partida de cada um deles. E a intenção foi a gente ter a amplitude dos lados com o Kevson e com o Justen, situação que acho que deu bastante certo no início do jogo, primeira metade do primeiro tempo. O da Hora é um jogador de bastante mobilidade, que ataca bem o espaço, que cria essa dúvida ali na defesa adversária. E o Everton também é um zagueiro rápido, que tem uma boa saída. Então foi uma maneira da gente ter uma estratégia, de ter uma construção ali com Everton, Márcio e Danilo por trás, e ter pelo lado Kevson e Justen, e poder ter ali 2 atacantes com mais mobilidade para poder incomodar, né, atacar a linha defensiva do Sport ali, baseado tanto na estratégia do jogo como em oportunizar atletas que vêm treinando bem, que vêm pedindo também uma oportunidade. E uma dessas alterações vem preocupando muito a torcida pontepretana, motivo de muitas críticas. A gente ouve lá no estádio também durante as partidas, a gente sente isso também pelas mensagens que a gente recebe aqui, tanto na nossa área quanto no Sport em Debate, que é a posição de lateral direita. O Pacheco estava desde o ano passado aí na Ponte Preta, fez parte da campanha no Campeonato Paulista, e depois da saída do Pacheco, que eu acho que não é nenhum craque, mas atendia bem ali ao que o time da Ponte Preta precisava, tanto para o Campeonato Paulista, como foi na Série C, e acho
que até iria muito bem na Série B, mas desde que o Pacheco saiu, o Thales ainda passa uma certa insegurança para a torcida pontepretana. O Justen, quando entra, muito criticado também. E tem um garoto aí na base que a gente está falando desde o Campeonato Paulista, que é o Júlio. A gente viu ele jogar no Campeonato Estadual nas oportunidades que teve. Foi muito bem, um garoto que vai para cima, não tem medo, quase fez um gol aqui no estádio Moisés Lucarelli. E o auxiliar técnico Gabriel Remédio foi questionado sobre essa posição, sobre as críticas em cima dos atletas na lateral direita. E vamos ouvir o que disse o Gabriel Remédio. Mas eu acredito que dentro de uma oscilação que é normal na competição, o Justen e o Thales tiveram bons momentos até aqui também na competição. O Thales iniciou as partidas contra o Náutico, a partida contra o América, saiu no último jogo contra o São Bernardo, optamos pelo Justen, são características diferentes, então vai muito também do rendimento no último jogo, treinamento durante a semana e também entender a característica de cada um e traçar a estratégia para o jogo. Esse jogo, de repente, vai ser um pouco mais para o Justen, vai ser um pouco mais para o Thales. Eu acho que a gente entende a insatisfação da torcida, faz parte. E isso, tem o Júlio que vem treinando bem, foi relacionado para alguns jogos, também pode no futuro ter uma oportunidade, né? Você tá no elenco ali, participando ativamente dos treinamentos, e acho que faz parte esse questionamento da torcida, vai ter alguma oscilação de rendimento, mas sim, são alternativas. O nosso papel é potencializar o Thales, potencializar o Justen, eles têm potencial para render bastante nessa Série B, e é o que a gente vem buscando fazer. Para a partida contra o Londrina, a comissão técnica não vai ter o Brian Borges, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, vai ter o retorno do Luiz Felipe, que cumpriu suspensão na partida contra o Sport. E agora falando um pouco sobre o Londrina, esse adversário da Ponte Preta na semana que vem. O Londrina entrou em campo ontem, eu trouxe essa informação que o Londrina jogaria na noite de ontem, uma partida que era importante para a Ponte Preta, dependendo do resultado do Londrina, mas para o bem da macaca, o Londrina foi derrotado por 3-1 pela equipe do São Bernardo, partida que aconteceu lá no VGD, estádio acanhado, pequenininho, lá na cidade de Londrina. E curiosamente, Londrina, como eu disse, perdeu por 3-1 para a equipe do São Bernardo, e assim como a Ponte Preta, o Londrina também vem de 2 jogos sofrendo 3 gols em cada. Na penúltima rodada, perdeu por 3-0 para a equipe do Operário, e ontem, como eu disse, perdeu por 3-1 para a equipe do São Bernardo. Além disso, tem mais um detalhe, que o Londrina só venceu a primeira rodada, quando bateu o Novo Horizontino lá no Jorjão. De lá para cá, são 6 jogos, nenhuma vitória, inclusive 3 derrotas consecutivas para o Operário, para o Juventude e também para o São Bernardo. E até por esse início ruim na Série B, a diretoria do Londrina optou pela troca do treinador. Depois da derrota para o Operário, o Alan Al foi demitido do comando técnico do Londrina, e ontem quem comandou o time à beira do campo foi o Daniel Azambuja, auxiliar técnico do Tubarão, mas durante o decorrer da semana passada, o Rogério Micali, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, foi apresentado. É que como ele chegou no meio da semana, preferiu ficar do lado de fora, estava ontem lá no VGD, mas não dirigiu o time, e a estreia do Rogério Micali vai acontecer de fato na próxima segunda-feira aqui no Moisés Lucarelli. Portanto, um jogo de 2 times desesperados buscando se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. Batistão. São 17h36. Eu quero ouvir o CH, mas antes do CH eu vou falar do Sicredi. Sabe, quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai
do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa e contribui. Ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. Então, você já sabe, né? No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! O SH falando da Ponte Macaca, que tem o Londrina pela frente. Ontem foi goleado em casa pela equipe do São Bernardo, que assumiu a ponta da tabela, 16 pontos. O Sport tem 16 também, mas o São Bernardo tem uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. E agora vem aí o Londrino jogando majestoso. E aí, CH? Esse tipo de coisa que eu não entendo no futebol, né? O cara foi contratado, o Rogério Micali, na quarta-feira, né? Ou nos últimos dias aí, né? Porque hoje é quarta-feira. Foi contratado no final no domingo, já estava tudo certo. Aí ele não pode ficar no banco de reservas. E máscara, hein? E o time dele tomou de 3-1, ele não estava na beira do gramado para ajudar. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Podem me explicar, podem justificar, eu não entendo. Ela está chegando porque o treinador anterior não estava bem, agora ele vai precisar assistir o jogo das arquibancadas. Ah, vai caçar sapo. É o seguinte, o Londrina é um time que a Ponte tem, eu não vou falar obrigação, né? Mas a Ponte tem um time, desde que ela jogue futebol e não erre como ela errou nas últimas partidas, aí, principalmente contra São Bernardo Sport, tem time para ganhar o jogo mesmo com os problemas. Então, se não vai ter o Brian Borges, tem uma ótima notícia, na minha modesta opinião, é o retorno do Luiz Felipe. Nem sei se ele vai jogar, se vai ser escalado, estou dizendo da maneira que eu enxergo esse elenco da Ponte. Eu voltaria com ele. Eu acho que o principal, e o Elvis no lugar do Brian Borges, não tem muito o que acrescentar, né? O que me preocupa muito é o Rodrigo Souza ali. Isso me preocupa e eu tenho falado isso constantemente. É um jogador que tem um ótimo passe, um ótimo profissional, mas é muito lento para aquela posição. Muito lento. O lado do campo também não está agradando, né? Até a lateral esquerda, que era algo que eu não me preocupava, está titubeando. O lado direito é uma incerteza muito grande, não é? Mas a principal, ou na minha opinião, o principal problema do time para ser escalado contra o Londrina é não contar com o William Potker. Os reservas não estão no mesmo nível, não é? Nós já vimos o que aconteceu na última partida, a falta que ele fez. Eu acho que um caminho, né, é acrescentar mais um nome no meu campo, para que joguem soltos lá o Tavares e o Luiz Felipe. Mas qual seria esse jogador? Talvez o Miguel, não sei, né? Não sei se o Rodrigo vai colocar de começo um garoto. Acho pouco provável. Mas a Ponte tem um problemão lá na frente. Para jogar com 3 atacantes, ela vai ter que colocar o Brandão para jogar. E todas as vezes que eu vi esse rapaz jogar, não me convenceu. Aliás, eu não sei, pode ser que esteja momentaneamente eclipsado o futebol dele, mas até agora a contratação dele não é justificável. Não é. Ele não entregou nem um 10% do que a Ponte precisa. Agora, quem contratou deve ter tido todas as informações, tomado cuidado para contratar. Na Ponte ele não jogou necas de pitibiribas. Não jogou nada até agora. Então, nesse momento, por exemplo, Potker machucado, a gente não sabe se vai jogar ou não. Ele faz muita falta, né? Um substituto à altura. Aliás, esse tem sido, na minha também modesta opinião, o grande problema da Ponte. A Ponte tem um time que é muito parecido com a maioria dos times e a regra 3, os reservas não têm o mesmo
não tem a mesma qualidade. E talvez por isso, mas eu não faria desse jeito, eu estou querendo entender essas mexidas na zaga, colocar Barcelos por dentro, né? Ele esteja achando alternativas no próprio time que ele tem para ver se ele consegue, né, diminuir essa distância do time titular para os jogadores que entram ao longo da partida. Talvez seja isso. Por enquanto não está funcionando, tá? Os jogadores que aí estão a gente conhece um pouquinho. Então, talvez ele tenha tomado um choque de realidade e perceba rapidamente que, em primeiro lugar, ele não tinha que mexer na zaga. Ele mexeu. Errou. Segundo, na partida contra o São Bernardo, tirou o Luiz Felipe. Depois do segundo tempo, o jogador ficou louco da vida, tomou o terceiro amarelo e não jogou contra a equipe do Sport e fez uma grande falta. Então, assim, diante do cenário, diante do elenco que ele tem nas mãos, eu não acho que o Rodrigo faça um trabalho ruim. O problema é o elenco da Ponte. Esse é o grande problema. Vamos ver, eu acho que tem alguns dias aí para a gente, né, pensar um pouco mais, né, e analisar de uma maneira diferente, mas eu acho que o caminho é esse. Ou vai jogar Elvis e Rodrigo Souza ao lado do André Lima, e ele vai colocar lá o Brandão para jogar com o Tavares e o Luiz Felipe, ou de repente ele traz uma outra solução, pode jogar com 3 zagueiros, por exemplo, né? Ele jogaria com 3 no meio, 3 zagueiros e 2 atacantes e 2 laterais enfiados. Essa também é uma outra alternativa. Então vamos aguardar. A Ponte, eu só tenho certeza de uma coisa, a Ponte tem que ganhar o jogo. Ela não pode nem pensar em empatar, pela situação que ela se encontra. Está dentro da zona do rebaixamento e não pode ficar muito tempo lá, não. Tem que tentar sair rapidamente, Batista. Bom, hoje até na tela da Band, nos Donos da Bola, a gente debateu bastante a respeito disso, né? E uma opinião do Gleger, que deve colocar o Luiz Felipe no time e o Elvis. E está resolvido essa questão aí do meio campo. Agora, um outro fator vem preocupando, que é aquele que nós colocamos aqui em manchete. Time tomando muito gol, a zaga vem falhando, o técnico mexeu no time, colocou o Lucas Cunha no banco, promoveu a titularidade ao Everton e ele foi muito mal. A Ponte ganhava o jogo, foi o passe dele, errado, a origem do gol do Filipinho de empate. Claro, teve ali a qualidade técnica, né, dos jogadores. Sem dúvida, o time do Sport tem uma qualidade técnica acentuada. É inegável. Mas o erro começou com o passe do Everton. Então, por que ele tirou o Lucas Cunha do time? Qual é o motivo para enfrentar o São Bernardo? Já fez uma alteração descabida em nome de colocar um pouco mais de reforço na marcação no meio campo. Tirou um atacante, o Luiz Felipe, para colocar o Rodrigo Souza. Injustificável. O jogo é fora de casa, tem que jogar de acordo com o adversário. Você joga de acordo com o adversário quando tem elenco. E se tem uma coisa que a Ponte não tem, é elenco. Tem até um time bastante razoável de todos os jogos que eu assisti, tirando aí o G6, até por respeito aos times que estão fazendo essa campanha de G6. Porque o regulamento mudou, 2 sobem direto. Hoje, se o campeonato terminasse, os times que estariam com acesso São Bernardo, que é o líder, e o Sport. E aí, de 3 a 6, os times disputam um playoff. Então, quem está até 6º lugar merece um olhar um pouco diferente. Daí para baixo, nenhum time tem um super time, ou tem muita qualidade, ou algo muito superior ao time da Ponte. A Ponte tem um time bom, mas o time titular, você pega de 1 a 11,
O time da Ponte tem um time bom. Agora, quando tem que mexer no time, aí o time descamba. Você viu o que aconteceu no jogo diante do Sport. O Sport mexeu, o time subiu de produção. A Ponte mexeu e o time caiu. Então não tem banco. Só melhorou um pouco a Ponte quando entrou o Elvis, que é um jogador notadamente diferenciado na parte técnica. Então não tem como fazer alterações de acordo com o adversário, a menos que o departamento de fisiologia tenha recomendado ao treinador para não escalar determinados jogadores em sequência, porque o CK está alto. Se continuar escalando, pode levar a uma contusão. Aí o treinador tira, coloca no banco, só que a Ponte não divulga isso também, né? E esse é um problema. Se divulgasse, a gente teria um pouco mais de segurança para fazer uma análise aí do trabalho do Rodrigo Santana. Então não sabemos se esse foi o motivo pelo qual ele tirou o Luiz Felipe do time, se ele tirou o Lucas Cunha do time. Então não temos essa informação. Pode ser que tenha acontecido isso. Agora, não tem elenco para fazer rodízio também. Então, o departamento de fisiologia pode indicar, só que o técnico vai escalar o jogador que não tem condição de ser titular no time da Ponte, porque o banco é muito fraco. Ô Batistão, e um outro detalhe nessa mudança do Rodrigo Santana, principalmente no jogo contra o São Bernardo, que ele fala que muda o time de acordo com o adversário, mas o adversário também não estuda a Ponte? Sim. A Ponte ganhou, fez um bom segundo tempo contra o Avaí lá na ressacada, jogando desse jeito. André Lima, Murilo e Brian Borges, Tavares, Luiz Felipe e Potker. Depois ganhou do América com esse mesmo time. Não poderia ter começado com esse mesmo time a partida contra o São Bernardo? Será que o São Bernardo não viu, olhou esse time da Ponte Preta e estudou dessa forma? Aí não. Tira um atacante, coloca um volante que no final não adiantou de nada e a Ponte Preta tomou 3. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos ouvintes do nosso Esporte em Debate. E sem perder tempo, vamos lá para o Fala Galera. Primeiro, o Fala Galera da Ponte. Na sua avaliação, quais fatores podem explicar essa grande oscilação do sistema defensivo da Ponte de um jogo para outro? Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, né? Depois que o David Braz saiu, Lucas Cunha e o Márcio Silva formaram uma dupla de zaga que vinha dando conta do recado. Vinha bem. Nas 2 vitórias da Ponte, 2 vitórias consecutivas, uma fora de casa e uma em casa, o time tomou um gol contra o Avaí. Aí foi muito mal, mas todo o time foi mal, não foi só a zaga. Volantes mal, o sistema ofensivo não funcionou, e aí perdeu para o São Bernardo. Aí vai lá, toma aquele 3-0, pô, ninguém jogou nada. Pô, foram mexer na zaga. Quantas vezes tinham jogado juntos o Everton e o Márcio Silva? Nenhuma. E a gente que trabalhou no jogo no sábado à noite, sábado passado agora, a gente falou isso quando o Piscinato, o Pedrinho, veio e deu a escalação. Nossa, mas que surpresa, hein? O Everton tá com ritmo de jogo? Como é que tá? Tá com algum grau de entrosamento? Então, se vinha bem, por que não considerar uma situação pontual, né? Apenas pontual, um erro de percurso, um acidente de percurso, o jogo de São Bernardo, e manter a zaga que vinha bem? Não, trocou, mexeu. Não voltou o David Braz, mas inventaram o Everton. Nada contra, hein? Nada contra. O jogador veio lá do Vila Nova, salvo engano. Deve estar treinando bem. Mas uma temeridade contra um adversário mais forte. Aí tomou mais 3, mas foi pior, né? As falhas foram mais gritantes. E foi em casa, e do jeito que foi contra o Sport. Então eu acho que para explicar é isso.
houve uma precipitação aí para tentar mudar antes da hora. A zaga teria que ter sido mantida para o jogo contra o Sport, porque em apenas um jogo já desmontaram o que vinha dando relativamente certo. Me parece que foi uma opção de precipitação e de equívoco por parte da comissão técnica da Ponte. É isso que eu explico. Erros em progressão, erros em profusão, e o resultado não poderia ter sido outro. Só que a gente falou a respeito disso quando a escalação foi confirmada, antes dos times adentrarem ao gramado do estádio Moisés Lucarelli. Porque depois, todo mundo fala, engenheiro de obra feita é o que mais tem. Agora, carregar o latão de concreto no ombro, ninguém quer. E o Fala Galera do Guarani, na sua opinião, Natan Melo e Carlos Eduardo ganharam a posição de titular na equipe do Guarani? Eu acho que sim. Eu acho que o Guarani achou aí uma dupla de volantes do barulho, no bom sentido, jogadores que manejam bem a bola, que chegam, o Carlos Eduardo que chuta em gol, o Natan Melo que arrasta bem, que joga de cabeça erguida e que sem a bola marcam. Ah, mas o William Farias vinha muito bem, foi o herói no jogo contra o Santa Cruz. Aí se contundiu, até acho que não deixaria o time não. Capitão do time e não merecia deixar o time, mas no futebol é assim, né? Às vezes por uma eventualidade, você opta por uma opção que também voltou a ficar à disposição, que é o caso do Natan Melo, e aí performou melhor do que com o próprio William Farias, que vinha fazendo um bom campeonato. Então, se você me perguntar, eles ganharam a condição de titular, Natan Melo e Carlos Eduardo? Para mim, ganharam. Agora, quem vai responder isso é o Hélio Cizenando. E a gente vai saber exatamente como é que vai ser nessa próxima partida do Guarani Futebol Clube aí agora no final de semana. Só no próximo jogo. Mas para mim, se você me perguntasse assim, ó, você é o treinador do Guarani, você manteria os dois? Mesmo que o William Farias tenha condição de voltar e mesmo com o bom futebol que ele vinha praticando? Sim, estava razoável com o William Farias e ficou melhor com o Carlos Eduardo e Natan Melo. Eu manteria. Agora tem um detalhe, que é importante para o próximo jogo. O João Paulo está suspenso. E aí, será que se o William Farias ganhar a condição, será que é possível atuar com os três? Liberando definitivamente, quase que como um meia, o Carlos Eduardo? Também é viável. Mas tem o Diego Torres que está pedindo passagem para jogar no lugar do João Paulo, que tomou o terceiro amarelo. Então são várias alternativas. Mas objetivamente falando, eu acho que esses dois que estão aqui na pauta, Natan Melo e Carlos Eduardo, no momento, no meu time, são titulares. Batista. 17h56. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, suínas e bovinas, aves e peixes, e tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados
e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de saborear, não deixe de degustar o nosso chimichurri. Chimichurri! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h58, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH e Greg. Eu concordo com o CH. Neymar é um ex-jogador em atividade. Teve 2 Copas do Mundo no auge da sua carreira e não fez nada. Então não vai ser agora bichado que vai fazer alguma coisa. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. Batista, sobre o Guarani e a Ponte Preta, né? Se fala quando o Guarani toma muito gol, é uma defesa peneira, né? E da Ponte Preta, que já tomou 6 gols em 2 jogos. O que é? Orlando de Cariaçu. Orlando de Cariaçu, você está muito preocupado com o time que é o rival. Se preocupe um pouco mais com o seu time. Comente sobre o seu time. Qual é a sua opinião? É isso que eu quero saber. A sua opinião sobre o time que você torce, tá bom? Abraço, muito obrigado. Heitor Batista, qual era o lutador odiado nas lutas livres? Heitor, peraí, no WhatsApp dele o nome dele tá Heitor. Aí ele assinou como Luiz do Taquaral. Afinal, o seu nome é Heitor ou é Luiz? Ou Luiz Heitor? Ou Heitor Luiz. Ou Heitor Luiz. Bom, um abraço para você, muito obrigado pela participação. Olha, Verdugo, né? Verdugo era o cara da luta livre odiado. Mas eu acho que o mais odiado era o Aquiles. Aquiles tinha até uma alcunha de O Matador. Imagina, né? Com essa alcunha de um matador, ele realmente tinha que ser odiado. Então, acho que o Aquiles está um pouco acima do Verdugo. Tinha vários lutadores que faziam esse tipo, porque a luta livre é uma coreografia, né? Então, tinha aqueles lutadores que faziam esse papel de vilão. Tinham vários lutadores que faziam o papel de vilão. Mas o Aquiles, vou ficar com o Aquiles. Aquiles, sim, era o mais odiado, tá bom? Ouvinte mandando pra cá mensagem. Boa noite, Batista. Aqui é o Sérgio Mariano do DIC. Ponte Pretano da pele até o osso. Se os comentaristas continuarem falando do Brandão, eu concordo com as críticas. Será que ele, quando entra, vai fazer o mesmo que o Maranhão? 2 gols e dar cambalhotas? Essa é para o CH. Manda essa pro ar, Batista. Ô, Mariano, não precisa implorar. Basta que você, né, nessa espécie de sorteio aleatório que eu faço aqui, pegando um do começo, um do fim e um do meio. Deu certo. Você foi sorteado. E aí, CH, ele deu um cutucão em você. Você sentiu, CH? Ninguém me cutuca não, Batista. Como não? Fica tranquilo Mariano, com o nome isso. dele, Sérgio Mariano. Não, ele fez uma colocação e eu analiso futebol com aquilo que os jogadores apresentam. Até agora o Brandão não fez nada. E enquanto ele não fizer alguma coisa, eu vou continuar criticando. Porque a Ponte não pode e não consegue contar com ele. Todas as vezes que precisou dele, ele não resolveu. Ele não entregou o que dele se espera. Então eu analiso o futebol desta maneira. Não sou torcedor, não sou assessor de imprensa, tampouco parente do Brandão. Agora,
Tomara que ele faça 3 gols com 3 cambalhotas. Só não sei se ele vai conseguir dar a cambalhota pelo preparo físico dele. Mas essa é a minha torcida para o Brandão, caso ele jogue. O Guarani, por mais que tenha suas resenhas, e tem mesmo, está invicto e teve uma vitória motivadora no último jogo. Bora lá, vamos subir. Carlos Luna. Batista, melhor equipe de Campinas, é na Band. Opa! Muito obrigado para você, Carlos Luna. Você tem um nome muito bonito, viu? Parabéns ao seu pai que colocou esse nome em você. É verdade, o Guarani vem fazendo uma campanha que vai colocando ele entre os classificados. O Hélio Cizenando, depois do jogo diante da Ferroviária, ele falou algo assim, né? Que o Guarani tem 25 rodadas para subir. Então não dá para subir com um jogo. Por mais que o Guarani tenha feito nessa última partida, ganhou de 5, subiu, não. Aí teve um outro jogo aí que empatou, esse diante da Ferroviária. Ah, não subiu mais? Não, porque tem 19 rodadas para ficar entre os 8. Se ficar entre os 4, é melhor, porque o último jogo, o jogo decisivo, será no Estádio Brinco de Ouro. Mas isso é uma tênue vantagem. Tem que ficar entre os 8. Se for possível ficar entre os 4, ótimo, tudo bem. Mas tem que ficar entre os 8. E aí depois, na segunda fase, aí realmente o bicho pega. Aí o bicho não morre nunca. Tem que ficar entre os 2 depois dos jogos. São 6 no total. São 4 times, turno e retorno. Tem que ficar entre os 2. Vários campeonatos aí. Teve time ano passado mesmo. Caxias fez uma campanha fenomenal. De ponta a ponta na primeira colocação, disparado. E aí, quando chegou no quadrangular, caiu de bico. Então, o time está sendo arrumado. As peças estão se encaixando. Está quase lá. Está faltando pouco. Está quase lá. Importante é que o time se mantenha aí entre os 8 colocados. Então, você tem razão. Está na zona de classificação. Tem uma defesa que vem fazendo uma grande campanha, uma das menos vazadas. Melhorou também o aspecto de gols marcados. Veja aí, só no último marcou 5. Então vem melhorando em vários compartimentos e tendo vários fatores positivos. Então o Guarani está no caminho certo, pelo menos até aqui. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem, 3 times garantiram classificação às oitavas de final da competição. Jogando no Beira-Rio, o Internacional ganhou do Atlético por 3-2, no agregado 5-2 para o time gaúcho. Ontem, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0, no agregado 3-2 para o time mineiro. Quem também garantiu vaga foi o Fluminense, que venceu o Operário por 2-1. O primeiro jogo havia sido 0-0, portanto, o Fluminense está classificado. Hoje é a definição de mais classificados. 7 da noite tem Juventude e São Paulo. O primeiro jogo foi 1-0 para o Tricolor. Vamos ter ainda às 7 da noite Vasco e Paysandu. Primeiro jogo 2-0 para o Vasco. 7 da noite, ou melhor, 7h30, com Neymar relacionado, tem Coritiba e Santos. Primeiro jogo foi 0-0. Hoje o jogo ocorre no Paraná. 8h30 tem Mirassol e Bragantino. O primeiro jogo foi 1-1. E hoje, 9h30 da noite, Jacuipense e Palmeiras. Primeiro jogo 3-0 para o Palmeiras. Ceará e Atlético Mineiro. Primeiro jogo 2-1 para o Galo. Além de Remo e Bahia, primeiro jogo foi 3-1 para o Remo. Amanhã, a definição dos demais classificados com Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Corinthians e Barra, CRB e Fortaleza, além de Vitória e Flamengo. São os jogos da Copa do Brasil neste meio de semana. Destacando também o Campeonato Paulista da Série A2. Série A2, no seu jogo decisivo, que ocorrerá a partida entre Ferroviária e Juventus, hoje 7h15 da noite na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Primeiro jogo, Juventus e Ferroviária empataram por 0-0. Lembrando que os dois times já garantiram vaga, acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista e hoje disputam, portanto, o título da competição. Times de Campinas voltam a campo no fim de semana. O Guarani entra em campo no domingo, 6h30, contra o Ituano em casa pela Série C. E a Ponte Preta joga só na segunda-feira contra o Londrina por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18h10 em Campinas. Ouvinte participando conosco, mandando mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Diz aqui o ouvinte Erivelton Batista. Acho que o Diabo Loiro era mais odiado do que o Aquiles. Como bugrino, eu gostava do Índio Apache. Como eu disse, né? Tinha vários antagonistas, aqueles que faziam o papel de vilão. Eu fiquei com o Aquiles porque acho que o Aquiles, pelo menos na minha opinião, era o mais odiado, assim, né? O pessoal gostava muito quando o Aquiles apanhava. Então aí dá uma referência, né? Quando a galera gosta de ver o cara apanhando, é porque aquele é o vilão mais significativo. Mas, respeito, Erivelto, a sua opinião. Cada um escolhia o seu. Ouvinte continua mandando aqui mensagem. Vamos ver aqui. Diz aqui, muito obrigado, Batista. Uma honra ouvir as suas palavras. Opa, muito obrigado. É o Carlos Luna, que participou agora há pouco, mais uma vez. Ele apareceu aqui na minha página. Lebrão, diz aqui o Lebrão, mandou aqui fotos de vários lutadores. Legal, hein? Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. E ele está dizendo assim, joia,
psicodélico. Psicodélico? Não seria psicodélico? Não valia nada também, covarde demais na situação. Olha, a luta livre, ela é uma luta... Uma vez eu estava conversando com um cara, até o CH fez uma pergunta hoje, né? Para o Bob. O Bob Léo é justamente o organizador aí desse evento que eu falei, sobre a questão de ensaiar antes. Ele falou, olha, sim, é ensaiado antes, mas tem coisa que acaba acontecendo na hora. Até ele relatou um fato lá sobre uma escada que ele colocou lá no ringue. Ele falou que no período da tarde ele viu uma escada e aí falou, pô, vou levar essa escada pro ringue. Levou a escada, chegou na hora lá, falou pros caras, é o seguinte, veja aí se dá para fazer, subir na escada, porque normalmente a luta livre, o lutador ele sobe no corner do ringue, que é aquele canto, né? Dali ele pula em cima do adversário. E aí nessa situação o Bob colocou a escada e pediu para que um lutador subisse na escada e lá de cima pulasse em cima do lutador. Mostramos a imagem hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Então ele disse, e até certa feita eu estava conversando com uma pessoa que fazia parte da organização, não desse evento, isso aí já faz bastante tempo que aconteceu essa conversa. E aí eu perguntei para ele, mas como é que funciona esse negócio? Como é que sabe quem é que vai vencer? E aí ele disse, olha, é na hora, pouco antes de entrar no ringue, aí a gente define quem é que vai vencer. Muito em função do termômetro da torcida. Se tem uma torcida que está muito favorável a um determinado lutador, aí a organização não frustra a torcida. Faz com que aquele lutador realmente seja o vencedor. Aquele que perdeu na outra luta, num outro dia, num outro evento, pode ser o vencedor, porque naquele dia a torcida está mais para aquele lutador. Então é uma coreografia, as pancadas acontecem de verdade, mas em locais do corpo onde não há prejuízo físico para o lutador. Então, é claro, né, aquilo tem um embate físico, o embate tem, isso tem realmente, mas não é algo que machuca, não é algo para sangrar o adversário. Abraço para você, Lebrão. São 18h15, vamos falar do Guarani. Breno Beretta tá chegando com informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, o Guarani se reapresentou hoje. O técnico Hélio Cizenando ainda não sabe se ele poderá contar com o William Farias, que torceu o joelho no último sábado no treinamento, nem viajou para a cidade de Maringá, vinha sendo capitão do time do Guarani, marcou o gol da vitória sobre a equipe do Santa Cruz, mas não atuou diante da equipe do Maringá. O Emerson provavelmente estará à disposição. Ele está liberado pelo departamento médico, mas como estava com um desgaste muscular, ele foi poupado da viagem para Maringá e por isso atuou o Renan Castro. Então agora eu não sei se o Hélio Cizenando volta com o Emerson ou se ele mantém o Renan Castro. Acredito que ele vai colocar o Emerson novamente no time. O Dentinho também teve um problema muscular, ele provavelmente estará liberado para o jogo deste domingo contra a equipe do Ituano. Jogo marcado para 6h30 da tarde no Brinco. Bom, vamos ouvir o que disse o técnico Hélio Cizenando na entrevista depois do jogo, a boa vitória do Guarani sobre o Maringá, placar de 5-0, até para dar mais tranquilidade para o trabalho do treinador seguir no Guarani. Acho que primeiramente agradecer ao torcedor bugrino que esteve aqui hoje, né? Uma noite fria no Paraná. A torcida esteve aqui presente, isso para o jogador, para nós é muito motivante, né? E graças a Deus conseguimos dar esse presente para eles. Em cima da estratégia que nós mostramos para eles, né? O Maringá é um adversário que
fazer muitos gols, tínhamos que estar atentos a isso, mas vinha tomando gols. Os meninos foram inteligentes, soubemos entender o jogo e hoje fomos efetivos, né? Alguns jogos a gente não estava tendo essa efetividade e hoje fomos efetivos desde o início, né? Os 20 primeiros minutos ali, cada vez que nós íamos na frente, fizemos os gols e continuamos buscando o tempo inteiro, conversamos, os meninos atentos, são jogadores que têm trabalhado muito para conseguir os resultados positivos, entender logo a Série C, para que a gente, jogo a jogo, consiga ir pontuando e pensar estar sempre entre os 8. Acho que para dar continuidade no trabalho, né, reforçar o trabalho dos atletas, eles vêm numa dedicação muito grande, né? Sempre com os pés no chão, cada adversário a gente ter humildade em saber enfrentar cada adversário que nós vamos enfrentar, então acho que isso que dignifica muito o nosso trabalho. Acho que o torcedor tem ido ao campo, né? Não podemos reclamar, né? A nível de até Série B, algumas equipes aí não colocam o público que se coloca lá. Eu acho que com o resultado, eu acredito que o público vai ser maior ainda. Nós vamos pegar um adversário muito chato, ganhou na última rodada, de um baita treinador que é o Mazzola. Temos que ser humilde de novo, trabalhar muito, marcar muito para poder fazer um bom resultado em casa com o apoio do nosso torcedor. É claro que o objetivo agora é que o Hélio Cizenando possa sustentar esse trabalho no Guarani. Um trabalho importante que ele vem fazendo, até aqui não perdeu na competição, não tem nenhuma derrota no comando bugrino. Ele que está na 4ª posição com o Guarani na tabela de classificação, 12 pontos somados, 2 pontos atrás do líder Paysandu. Paysandu hoje tem 14 pontos. O primeiro objetivo do Guarani é conquistar a vaga entre os 8 primeiros colocados. E depois, é claro, no mata-mata, como foi no ano passado, o campeonato é completamente diferente. O zagueiro Jonathan Costa, que marcou o 2º gol com a camisa do Guarani, o primeiro tinha sido no Paulistão diante da Portuguesa, também falou depois da boa vitória do Bugre. Primeiramente, agradecer a Deus. E saber que hoje é um jogo difícil, cara. Graças a Deus a gente ficou muito concentrado. Aplicamos o que o professor pediu. Vitória, cara, muito boa. Vamos dar mais confiança. Agora é descansar, trabalhar. Dedicar o gol à minha família, minha esposa, minha Rebequinha. Um beijo. Deus é fiel. O Jonathan Costa vem sendo um dos principais atletas do sistema defensivo do Guarani. Atuou até aqui em todas as partidas de 2026. Não foi substituído nem um jogo sequer. E a dupla que casou junto com o Jonathan foi do Maurício Antônio, né? O Maurício Antônio ao lado do Jonathan faz uma defesa muito fortalecida para o time do Guarani. O João Paulo também falou depois do jogo. Ele teve boa participação no meio-campo, marcou o 5º gol do Guarani, só que ele não vai jogar no domingo porque ele está suspenso. Mas depois da partida diante do Maringá, ele falou: Cara, eu tô muito feliz pela partida da equipe. Se comportando muito bem do início do jogo até o fim, com seriedade. Isso que é fruto do trabalho no dia a dia, todo mundo querendo, todo mundo fazendo o seu melhor. Feliz pelo gol, feliz pela vitória e agora vamos pensar no resto da competição que é muito importante. Bom, o trabalho agora do técnico Hélio Cizenando é tentar encontrar o substituto para o João Paulo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele tem como opções o Cauã Jesus, o Isaac e também o Diego Torres. Diego Torres que está recuperado de uma contusão no pubis, né? Essa contusão afastou ele durante boa parte, final do Paulistão e depois o início da Série C, ele já estava totalmente recuperado. Ele está recuperado, faz fortalecimento ainda, mas é um jogador importante. Eu sei que o Hélio, muito em breve, quer dar oportunidades para o Diego Torres, que no ano passado foi a principal contratação do Guarani durante a Série C do Campeonato Brasileiro. E é claro que agora é a oportunidade, quem sabe, de colocar o Diego Torres no lugar do João Paulo e recuperar mais um jogador importante para o time do Guarani. O Bugre que treina nesta quinta-feira, treina na sexta e também no sábado, antes do Hélio Cizenando definir o time para o jogo de domingo. 6h30 da tarde no Brinco, a expectativa de um grande público, e eu tô esperando um grande público para empurrar o Guarani rumo a mais uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu volto com você, Batista.
Breno, já gostaria que você falasse da parte aí da política, né, das eleições do time do Guarani. Copa com chance extra é só na kto.bet.br. Mata-mata é pura emoção e todo mundo sente cada lance dos jogos, cada minuto. Agora, se quiser ainda mais emoção, tem a chance extra da KTO. Pode apostar. Você faz o seu palpite. Se bater, o prêmio cai na conta na hora para você sacar rapidinho. Mas se não acertar, você pode ficar tranquilo, pois você tem até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. Olha aí. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093/2024. São 18 horas e 23 minutos em Campinas. Noticiário aí do Guarani, para que os comentaristas possam colocar aqui a opinião sobre a parte do futebol. Começo com você, CH. Já o Breno fala aí da parte da política. Diz aí, CH. Olha, Batista, e cada um tem uma opinião e ninguém é dono da verdade, e eu não vou ficar aqui defendendo tese. Eu só vou dizer o que eu assisto. O que eu assisto, o ano passado eu cansei de esperar do Diego Torres que ele apresentasse algo diferente, ele não entregou. Isso pode ser revertido? Claro, ele sabe jogar futebol. Então, por esse ou por aquele motivo, ele não conseguiu jogar. Esse é o fato. Então, para que eu recomende, quando perguntado, olha, o João Paulo está suspenso, quem você poria no lugar? Diego Torres não. Cauã Jesus. Que se tem um jogador ao lado do Kevin, que é, eu não vou falar injustiçado, mas que precisa de mais oportunidades, esse jogador é o Cauã Jesus. Vou repetir o que eu tenho dito constantemente quando sou perguntado também. Não assisto treino. Eu estou olhando o jogo, o desenvolvimento do trabalho final. E no trabalho final, o cara que eu não colocaria o Isaac, e se ele colocar, eu não vou ficar surpreso. Aliás, levantado pelo Gleger hoje, e ele tem razão. Eu não faria isso, mas eu não estarei surpreso se o treinador optar pelo Isaac. Então, tá muito fácil para resolver. Muito fácil. Cachoeira, muito bem. Eu não tiraria, independente do William Farias, o que aconteça, espero que ele fique bom o mais rápido possível. Para mim, o meio-campo do Guarani está encaixado. Natan Melo, Carlos Eduardo e João Paulo. Não vai jogar o João Paulo, Cauã Jesus. Na frente tem mais opções, né? O Maranhão, nunca critiquei. Depois dos 2 gols, não pode tirar do time, né? Tem a presença e Cachoeira não pode tirar do time. Aí tem uma posição ali, Herbert ou Parede? Sei, isso é com o treinador, né? É uma briga bem interessante. Eu mudaria o mínimo para o próximo jogo, Batista, o mínimo possível, sabe? E isso tem sido o norte do trabalho do Hélio Cizenando e eu acho que ele está correto. Ele acertando ou errando, ele está errando e acertando com a cabeça e convicção dele. É por isso que eu respeito o trabalho dele. Eu não preciso concordar com tudo que ele faz, mas ele mantém uma coerência diante do futebol, da maneira que ele enxerga a coisa, a Série C, o elenco do Guarani e o futebol. Então, não deve fugir disso, Batista. A zaga não vai mudar. Nas laterais tem expectativa da volta do Emerson, seria muito bom que ele voltasse. E do lado direito tem que continuar com o Ian Henrique, tem que dar ritmo para ele. Já fez a segunda partida, tem que ir para a terceira. Kaique França no gol, não tem muito segredo não. Vai ser rabo de foguete, vai ser jogo difícil, mas eu quero dizer que se eu tivesse que apontar um favorito, não só pelo 5-0, pelo momento do Ituano e pelo bom momento do Guarani, eu afirmaria seguramente, torcedor,
pode acreditar. Dificilmente o Guarani vai deixar a vitória ficar pelo caminho. Batista. E para você, Tigrão, 18h27, Guarani que joga domingo contra o Ituano, 18h30 no Brinco, Tigrão. Jogo duro, né? O Ituano normalmente faz belas partidas em Campinas. Aliás, não tem essa, né? É chover no molhado, dizer que é jogo duro. Série C, campeonato muito equilibrado, que o Guarani venha com os pés no chão, com a mesma organização, com a mesma aplicação, mas é um jogo equilibrado. Quanto ao time, essa questão da ausência do João Paulo, nós já falamos aqui sobre a dupla de volantes, Natan Melo e o Carlos Eduardo. Eu os manteria, independentemente do William Farias, nesse momento ganhar a condição de jogo. Eu acho que depois da apresentação realmente acima da média do Guarani na última segunda-feira contra o Maringá lá no Paraná, eu manteria. E manteria o João Paulo também. Só que o João Paulo tomou o 3º cartão amarelo, né? O João tá fora. Tá aí automaticamente suspenso. E aí, eu, por exemplo, acho que a primeira opção é o Diego Torres. Para mim. Porque as informações todas dão conta de que o jogador vem treinando bem. Ora, se o jogador vem treinando bem, ele é o jogador da posição, apesar de canhoto, enquanto o João Paulo é destro. Mas é o cara ali da transição. Tem qualidade. Quando foi contratado, todos nós elogiamos. Passou por um momento aí difícil, inclusive com problema de pubis, que a gente sabe o quanto que atrapalha o desempenho do jogador. Precisou tratar. Parece que está bem. As informações dão conta de que ele se recuperou. Então a minha primeira opção para fechar esse tripé seria essa. A minha segunda opção, caso o William Farias, que ainda não tem uma definição sobre isso, ganhe condição de jogo, não há nenhuma certeza, entorse de joelho, a gente sabe que pode ser uma coisa rápida, só trauma, como pode ser ligamentar, e aí é fisioterapia longa, às vezes é cirurgia. Então é muito difícil a gente imaginar que o William Farias estará à disposição. Mas digamos que esteja. Faz aí um tratamento, a semana sem jogo inteira. O Guarani jogou, né, na segunda-feira, mas a contusão do William Farias foi no sábado, né, ainda. Aí ele nem viajou. Então vai dar aí uma semana, mais de uma semana, para que ocorra essa possível volta dele. Se ele voltar, tem essa segunda alternativa. Não voltando o William, minha primeira alternativa, Diego Torres. Voltando o William Farias, eu jogaria o Carlos Eduardo ali, na do João Paulo. Que ele tem jogado bem adiantado, tem chutado em gol, tem batido faltas e muito bem, já meteu uma na trave. Bateu uma agora contra o Maringá, o segundo gol do Guarani. E foi um rebote de uma falta batida por ele, que o Maranhão foi lá e aproveitou com oportunismo. Então como os dois foram muito bem e o capitão estaria voltando, prende um pouquinho o William, solta segundo volante o Natan Melo e faz ali aquele arraste de bola, aquela transição. Ele tem um passe muito bom, o Carlos Eduardo. Seriam as minhas opções. Com relação ao Cauã Jesus, que é muito bom jogador, eu prefiro o Cauã Jesus fazendo uma beirada pelo lado direito, segunda linha ofensiva, ele que é canhoto. Veja, né? Nem pelo lado esquerdo. Nem pelo lado esquerdo é. Lado direito, canhoto, segunda linha, na frente do lateral direito, acho que daria um bom caldo por ali. Só que o Guarani por ali, por enquanto, está bem servido. É o Ebert, que não brilhou contra o Santa Cruz, também não brilhou contra o Maringá, mas é o artilheiro da equipe. Um jogador que já decidiu jogos importantíssimos aí a favor do Guarani. Então seria o Ebert. O Maranhão, muito contestado nesse jogo, foi bem. Acho que não existiria nenhum senso de justiça, né, e de coerência em tirar o jogador agora. Ele vinha jogando mal, estava sendo mantido.
Agora que marcou 2 gols, agora ele tem que ser mantido. Essa é a história, a real história dos fatos aí. Na lateral direita, o Ian mantido. Então eu não começaria o jogo com o Cauã Jesus, apesar de ver muitas qualidades do jogador. Mas essa opção do Diego Torres, para mim, está na frente. Um jogador que está merecendo iniciar uma partida, até para que a gente possa fazer uma melhor avaliação do momento técnico e físico dele, pegando o adversário de começo, inteiro, fisicamente. E apesar da vitória importantíssima, marcante demais, de 5-0, isso demora muito para acontecer, né? É uma coisa absurdamente difícil de acontecer, mas o Guarani conseguiu, fez um resultado extraordinário. Apesar disso, se o Emerson estiver em condições, eu voltaria com ele, porque ele é o titular absoluto da posição, né? E merece retornar à equipe. É o que eu penso. Apesar do Renan, o Renan é o Renan Castro, ele não ter comprometido, mas o momento do Emerson é melhor. Só tem que voltar bem fisicamente. Não adianta voltar a meio pau e aí não rende, ainda pode agravar a contusão. Se estiver inteiraço, eu começaria com o Emerson. E é esse daí o time. Ninguém vai mexer no Cachoeira, que está jogando muito. Por enquanto, ninguém vai mexer no Ebert. E no Maranhão agora, como diria o Magri, imexível. Nunca critiquei. E no meio-campo já expliquei as minhas opções aí. Um jogaço, hein? Olha o que o Ituano complica quando vem para Campinas. É uma rivalidade regional. O treinador é daqui, sabe tudo do futebol de Campinas, o Mazola Júnior. E seja jogando contra a Ponte, seja jogando contra o Guarani, no Moisés Lucarelli ou no Brinco de Ouro, o Ituano sempre complica. É um ótimo teste para o Guarani. E eu dizia antes do jogo do Maringá, que estava na frente do Guarani na tábua de classificação, que até aquele momento era o principal teste para o Guarani dentro da Série C. E olha que aprovação, que nota altíssima que o Guarani teve no seu principal teste. Contra o Ituano é um outro teste, né? O Hélio Cizenando, carinhosamente, falou baita de um treinador pro Mazola, e é verdade, mas ele também falou time chato. Time chato. E é chato mesmo. Mazola puxa tudo, fecha, marcação às vezes baixa, mas sem abrir mão de jogar, com a bola joga, velocidade, time difícil de ser transposto, jogo duro. Mas eu acho que o Guarani tem tudo, absolutamente tudo, para confirmar o seu já não mais bom momento. Depois da vitória do jeito que foi, lá contra o Maringá, tem tudo para confirmar o seu ótimo momento dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. São 18h35. Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas para grandes vendas, né? Para construtora, por exemplo, empreiteiras, ou para quem administra condomínios também. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouviu? A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã
até o meio-dia logo. Boa noite, Batista. Não sei se foi o primeiro ou não, mas muitos anos o Fantomas foi um lutador de Campinas. O nome dele era Edgar Adriani, oficial da aeronáutica aposentado. Foi lutador na Olimpíada em Montreal em 1976. Gilberto Silvair Doratiotto. Abraço para você, Gilberto Silvair Doratiotto. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Ontem eu vi no programa, realmente eu dei muita risada e muita lembrança das coisas que o Tigrão falava, aquelas brincadeiras antigas, né, na infância. E eu queria perguntar para o Tigrão se ele se lembra daquele jogo que as criançadas, na minha época, a gente falava assim, vamos jogar birola? Pergunta pro Tigrão o que é para ele birola, entendeu? Qual é o jogo de birola? Tá bom, Batista? Por favor, um abraço e realmente um programa excelente. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Carlinhos. A gente foi moleque de rua, né? No bom sentido, né? Hoje eu não sei se é a mesma coisa. A gente brincava na rua, era o que tínhamos para o momento. E eu falei de birola ontem. Birola é jogo de bolinha de gude. Você fazia um buraquinho, que cabia 3 bolinhas lá, né? E aí fazia uma roda em volta, no chão de terra. Fazia um círculo em volta da birola. E você tinha que ir jogando, tirando as bolinhas do adversário da frente, até encaixar a sua dentro da birola. O que é a birola? Era exatamente como se fosse na sinuca uma caçapa, mas é uma só, e no chão. E a gente ia tirando, ia chegando. Eu não me lembro mais a regra, né? Mas é jogo de bolinha de gude, no chão e na rua. Jogo de birola. Às vezes eu não me lembro mais se a gente tinha que encaixar, bater na bolinha do adversário e jogar ela para dentro da birola para ir pontuando e ir tirando e ir ganhando as bolinhas, porque não é tirar do jogo. A gente, quando encaixava, aí pegava a bolinha e punha no bolso, ganhou a bola de gude. A gente chamava de bolinha de vidro. Depois, mais tarde, aí veio a tal da bolinha de gude, que é a mesma. Então a gente tinha aquela bolinha de estimação que encaixava melhor no dedo, né? Aquela mais lesguinha, né? Às vezes dava cada pancada no adversário, mas cada pancada na bolinha do adversário que arrancava até pedaço do vidro, né? Belíssimos tempos. Falei sim do jogo de birola, que é o buraquinho para jogar a bolinha lá dentro. Carlinhos, um abraço para você. E o Aldeir. Muito obrigado pela mensagem, Aldeir. Ele disse que em 1904, Olimpíada sediada em São Louis, nos Estados Unidos. Nesta Olimpíada, teve a inclusão da corrida do saco. Corrida do saco, que o Tigrão falou ontem aqui no programa, já foi uma modalidade olímpica. E disse aqui o Aldeir, já nos encontramos algumas vezes na padaria Pão da Primavera. Sou originalmente de Araraquara e sei que o senhor trabalhou lá na Rádio Morada do Sol em 1983, quando a Ferrinha disputou a Taça de Ouro. Olha, eu não peguei a Ferroviária na Taça de Ouro. O campeonato naquela época começava em janeiro, terminava em maio. E eu cheguei em Araraquara em junho de 1983, depois da campanha, portanto, da Ferroviária. Mas muito obrigado aí pela referência, né? Eu trabalhei um ano lá, de 83 a 84, mas transmiti jogos do Campeonato Paulista e também um torneio que teve, na época era chamado
torneio Rayovac. O torcedor ia para o campo e não pagava ingresso. O ingresso era uma pilha. Imagina hoje, né? Não pode entrar nem com o rádio. Imagina a pilha. Mas, virava guerra, ia virar guerra. O patrocinador era Pilhas Rayovac, Federação Eu me lembro. Paulista de Futebol, que promoveu o torneio. Torneinho ruim pra caramba, mas teve. O Batista, você viu o que o ouvinte falou aí agora, esse nosso companheiro que já te encontrou lá na Pão da Primavera, eu acho que é? É ali, você residiu ali uma época, né? Um período da sua vida. E também hoje não é longe da tua casa, é facinho. É uma baita de uma padoca. Se o Edu descobrir, ele não sai mais de lá. É impressionante. E você viu que ele falou que ele pingou uma bola aí, carinhosamente, passando um dado histórico, que a corrida de saco já foi modalidade olímpica. E vai chegar algum gaiato, eu conheço o gado, pô. Eu conheço o meu eleitorado. É já que vai chegar uma mensagem aí dizendo: é por isso que o Tigrão estava falando da corrida do saco. É que ele assistiu à Olimpíada de 1904. Então, antes que alguém já tome a iniciativa, eu quero dizer que eu nasci 53 anos depois da Olimpíada de 1904. Para ficar claro, porque vão dizer não. Inclusive o Tigrão, ele estava lá e representou o Brasil na corrida de saco. E por que é que surgiu esse negócio de corrida de saco? Porque o Batista estava reclamando, para quem não ouviu o programa ontem, e com razão, e eu concordo em 150%, de que é impressionante o futsal, com o público que tem, né? Com a importância que tem, com a beleza que tem, com a competitividade que tem, não ser uma modalidade olímpica. E tem cada modalidade que a gente nem sabe pronunciar o nome, né? E aí eu falei, daqui a pouco só falta, é mais fácil entrar a corrida de saco do que o futsal. Tá aí. Eu não estava completamente errado, porque o futsal nunca foi. E a corrida de saco já foi modalidade olímpica. Portanto, é mais fácil entrar uma que já esteve lá do que uma que nunca esteve nas Olimpíadas. Veja como são as coisas. Agora, eu não participei e nem assisti a Olimpíada de 1904 para os mais engraçadinhos, que já estão esfregando as mãozinhas. Peguei o Tigrão de novo. Não. Aqui ninguém esconde idade, seu filho de uma mãe. Aqui a gente fala a idade. Aliás, eu completo 69 anos, se Deus quiser, na segunda-feira agora, dia 18 de maio. Dia da convocação definitiva da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Não escondo idade. Se você faz conta direitinho, eu nasci exatamente 54 anos depois da Olimpíada de 1904. Ou seja, eu nasci em 1957. Nem vi o Brasil ser campeão em 58, porque eu tinha apenas 1 ano de idade e não me lembro. Para que ninguém venha com gracinha aí, achando que me pegou aí pela retaguarda. Não pegou não, que eu já me antecipei aqui, seu filho da mãe. Boa tarde, Batista. Aqui é o Rodrigo Antônio de Monção, Portugal. Pergunta ao CH qual é o top 5 dele das seleções favoritas para a Copa do Mundo. Grande abraço, bom programa. Muito obrigado para você aí em Portugal, Rodrigo Antônio. E aí, CH, você foi citado, hein? Então anota aí, Batista. Deixa eu anotar aqui também para ver se não esqueço de ninguém. Primeiro, França. Segundo, Espanha. Terceiro, Portugal. Quarto, Argentina. E quinto, Marrocos. Respondido? Repita. França, Espanha, Portugal, Argentina e Marrocos. Intervalo, voltamos já já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h49. Bom, Breno, você já falou no boletim na parte anterior sobre o futebol do Guarani e agora a parte da política, bebê. Bom, Batista, com relação às eleições no Guarani, ainda não estão marcadas. Os dois lados estão aguardando um posicionamento da juíza, que deu 15 dias. E é claro que a expectativa para saber quando serão marcadas as novas eleições. Eu sei que o Felipe Rosselli ontem respondeu para a Justiça a maneira que ele acha que as eleições deveriam ser marcadas. Para ele, deveria começar tudo do zero, as inscrições de novas chapas. A atual situação entende diferente, de que as chapas inscritas em dezembro, deveriam ser reaproveitadas. E ontem, a situação do Guarani protocolou uma petição para que as eleições sejam realizadas de forma híbrida. O que seria isso? Pode ser tanto online quanto presencial. A oposição, Felipe Rosselli, não gosta desse tipo de situação, mas vai depender da justiça. E se a justiça autorizar, o Guarani teria que contratar uma empresa para auxiliar nessa maneira online também. Mas tudo isso só deve ser resolvido e respondido pela justiça daqui a uns 10, 12 dias. Valeu, Batista. Valeu, bebê. São 18 horas e 52 minutos em Campinas. Ouvinte no ar. Fala, Batista e amigos da Band. Olha, esse negócio aí do Neymar ir pra Copa ou não ir pra Copa, falar um negócio, hein? Os que estão indo também, não tem nenhum assim que tá tão melhor que o Neymar, viu? Vou falar a verdade, vai 26 jogadores, um a mais, um a menos. Leva o Neymar, que num momento ou outro ele pode decidir o jogo. Ele é diferenciado. Eu levaria o Neymar. Um abraço. Aqui é Marco Soligo. Abraço, Marco Soligo. Eu também levaria Neymar. Neymar será convocado na segunda. Mais um.
Boa noite, Carlos Batista. Aqui é Walter Fernandes, Bugrino. O melhor lutador que teve foi o Kitaka. O japonês Kitaka foi o melhor lutador. Ele, Fantomas, Aquiles, Ted Boi Marino, o Russo lá, Barba Russa. Teve vários lutadores na minha época. Boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite. Eu o que agradeço é que é o seguinte, o ouvinte, né, mandou aqui a mensagem perguntando quem era o lutador mais odiado e não quem era o melhor lutador, entendeu? Então, eu coloquei Aquiles e coloquei Verdugo também. Não era o melhor lutador, essa foi a questão colocada aqui pelo nosso ouvinte. Aquiles é um dos mais odiados. Rivalizava com o alemão Volpi. O Fantomas era do time dos bons, dos bonzinhos. Nós, quando éramos garotos, né? Então tinha o time dos limpos e dos sujos. Os sujos eram aqueles que aprontavam, que não respeitavam a regra, que enfiavam o dedo no olho, que vinham com soco inglês, né? Tudo dentro daquele teatro maravilhoso que era a luta livre. O Aquiles, por exemplo, usava soco inglês. E batia e estourava aquelas quantidades de sangue assim. Eu já vi lutador sair, o próprio Aquiles, uma vez que ele deu um peixinho para acertar no peito do Volpi, que estava inerte, encostado no poste do ringue, num dos corners, num dos cantos. E parecia que estava desmaiado assim em pé, mas escorado nas cordas. E o Aquiles veio correndo e pulou de peixinho para acertar assim na barriga, perto do peito assim, e matar o Volpi. E aí o Volpi, vendo que o Aquiles vinha, ele teve um repente assim de reflexo e tirou o corpo. E o Aquiles pula e bate com a cabeça naquela coluna de ferro. Tudo dentro, obviamente, daquilo que era uma parte técnica e uma parte encenada. Mas o Aquiles perdeu tanto sangue que dentro daqueles efeitos todos, tinha a bolinha na mão, né, com um líquido vermelho e tal, mas saiu tanto sangue da cabeça do Aquiles que a média de sangue por corpo humano, média, é de 7 litros. O Aquiles perdeu 30 litros de sangue, inundou o ringue de sangue. E aí ele saiu carregado, aí entrou uma ambulância, levou o Aquiles embora. Ele era muito odiado, mas o Rasputin, Barba Roxa, também era muito odiado. E o grande herói entre os limpos, os lutadores que a gente chamava de limpos, que eram técnicos e não eram desleais e respeitavam as regras, era o Ted Boy Marino. Esse imbatível, como herói galã, depois inclusive virou artista de televisão em programas de variedades, como por exemplo nos Trapalhões. O Ted Boy Marino veio da luta livre para participar dos Trapalhões. Mas era um tempo bacana, né? A luta livre na TV Record, no auge da luta livre, ela entrava de sábado à noite depois de um programa chamado Os Astros do Disco. Era apresentado pelo Randall Juliano, que acho que você trabalhou um pouquinho com ele na PAN, ou pegou no finalzinho, ou foi para lá logo depois que ele saiu, e com a esposa dele. E aí, depois, uma outra época, esse programa era apresentado por Blota Júnior. Era um programa que trazia os artistas para cantar ao vivo. E aí terminava perto de 11 horas da noite, e nós, crianças pequenininhos, mas a gente ficava fazendo um esforço sobrenatural para continuar acordado, às vezes dormia um pouco durante os Astros do Disco, e aí, a hora que ia começar a luta, aí o meu pai acordava a gente, vai começar. Então eu vivenciei tudo isso daí, né? Falamos de birola, de luta livre, de corrida do saco e de tantas outras coisas que eram bacanas, né? A gente fazia da gente, assim, crianças felizes, com um monte de expectativas na vida e com pureza. Apesar de que a luta livre tinha
um contorno de violência, mas a gente também sabia que ninguém ia morrer ali, que era um espetáculo, que era montado, e a gente curtia demais. Mas de forma imbatível, aquele que realmente cativava a plateia toda e a audiência subia quando ele vinha para o ringue, era o italiano Ted Boy Marino. São 18 horas e 57 minutos. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. Tem mais, hein? A linguiça calabresa Seara. Já experimentou? É uma delícia! Feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar aí do seu jeito, pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Hoje eu comprei salame. Eu adoro salame, a minha esposa, a Márcia Batista. Minha amada também gosta muito de salame. O avô dela comia salame tomando vinho. Vinho que ele mesmo fazia, vinho de jabuticaba, lá em São Joaquim da Barra. Devia dar uma dor de cabeça. Não, ele tinha a técnica, né? Sabia fazer italiano que veio lá da Itália mesmo, né? Não era descendente, era italiano de origem. Mas não dá para fazer com uva essa desgraça desse vinho? Vai fazer com jabuticaba? Pô, tá louco. Se eu tomar uma taça de vinho de jabuticaba, licor é outra coisa. Agora vinho, você toma uma quantidade maior, né? Porque o teor alcoólico é menor. Se eu tomar um pouco de uma meia garrafa de vinho, que é normal a gente tomar meia garrafa de vinho seco, de uva, né? De vinho normal. Vinho brasileiro, vinho italiano, vinho chileno, espanhol, argentino. Meia garrafa tá dentro. Se eu tomar meia garrafa de vinho de jabuticaba, eu vou ter a impressão que o Netinho dos Incríveis está com a bateria dentro da minha cabeça. E olha, eu comprei o salame da Seara. O salame da Seara é uma coisa realmente espetacular. Melhor que tem. Eu coloco o salame, né? E aí limão em cima do salame. E aí, quando estou de folga, com o palito, dando aquela beliscada no salame. E tomando também, né, uma cervejinha, porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Então, salame, cerveja, bem gelada. Olha, o salame, eu recomendo, estou falando porque eu compro sempre. Sou um assíduo consumidor. E lembrei que eu comprei hoje, né? Salame, porque no sábado não tem jogo na TV. Então já estou preparando a minha folga do sábado e vou tomar uma. E também vou comer o salame da Seara. Eu adoro isso aí também. Mas eu não ponho mais limão no salame não, viu, Batista? Por quê? A última vez ardeu muito. O Batista. O Batista. Oi, CH. Eu também tô rindo por dentro. O Batista, experimente com vinho. Afinal de contas, a origem do salame, você gosta muito, é italiano. Então, um bom salame com um belo vinho também vai bem. Bom, e você encontra os produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região.
tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, é ali ao lado da John Boy do Lope. Inclusive, da John Boy do Lope, você já vê a fachada dessa loja que nós estamos mostrando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se for de ônibus, né, se você preferir, pode usar o terminal ali do Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Ô Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, eu citando aqui o horário de sábado à noite, que era a maior audiência da época da televisão brasileira, eu falei um pouquinho, eu citei o nome aqui do Blota Júnior, que é nada mais, nada menos do que avô, já falecido, claro, avô da Sônia Blota, que hoje é correspondente da Rádio Bandeirantes, que brilha na rádio e na TV Bandeirantes, mora em Paris, a Sônia Blota, e todo o assunto, aliás, ela fala sobre qualquer assunto, mas especialmente assuntos envolvendo ali a Europa, agora com a guerra, e a Europa participando, e essa questão aí da Ucrânia, e agora o conflito, né? E a OTAN entra ou não entra, bom, enfim, ela fala sobre todos os assuntos, ela é a correspondente internacional da Rádio Bandeirantes e da TV Bandeirantes, e faz esse programa de manhã, que acho que é Jornal Gente, né? Eu não guardo muito o nome de programa, mas eu ouço muito, junto com o Cláudio lá de Brasília e com a equipe de São Paulo, com a Thaís, né? Com o Pedro, e ela, às vezes, inclusive, ancora o programa estando lá em Paris. Neta de Blota Júnior, que foi um dos maiores comunicadores desse país. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Juventude. A bola rola hoje às 7h no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. É o jogo da volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo realizado no Morumbi, o São Paulo acabou vencendo pelo placar de 1-0 e tem, portanto, a vantagem do empate para seguir na competição. Juventude que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B e é comandado pelo técnico Maurício Barbieri, que deve mandar a campo o ex-ponte bretano Pedro Rocha, Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo, Natan Raí e Lucas Mineiro, além de Watson, MP e Allan Kardec. Já o provável São Paulo, do técnico Roger Machado, com Rafael no gol, Cedric Soares, Dória, Sabino e Enzo Dias, Bobadilha, Danielzinho e Arthur, Luciano Ferreira e Caleri.
Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, será o árbitro do jogo, com Antônio Magno Lima Cordeiro, do Ceará, o árbitro de vídeo. Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola hoje, logo mais em Caxias do Sul, tem Juventude São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h08 até as 19h30. Você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda like, manda aí um joinha para nós. Muito obrigado pela audiência. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Vou repetir, pizza grande a apenas R$ 69,90 para retirar lá no restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça a sua e faça a festa onde você quiser. Mas, se preferir, fique lá na comodidade. Salão climatizado no Ponto 10. E aproveite. Lá tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90. E você também pode pedir chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. R$ 8,90. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Anote aí o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. Nas noites de terça a sábado, o seu encontro é com o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Ao ver essa cena sua com os lutadores de luta livre, fico imaginando. Os torcedores do São Bento escaparam de levar uma surra aquela vez que ficaram bravos com a sua narração do gol do time rival há uns anos atrás. Rafael de Campinas. Bem observado, hein, Rafael? Eles queriam me pegar e não sabiam qual era o lutador que eles estavam ali querendo desafiar, né? E tá vendo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tá vendo que eu realmente meti a porrada ali no lutador. Dei chute, pontapé e dei soco fortíssimo. Quase arrebentei com as costas de um dos lutadores. E olha que eles estavam em dois, hein? Estavam em dois e não foi páreo para mim. Então lá, os torcedores do São Bento correram realmente um risco enorme.
Ouvinte no ar, Batista, boa noite. Se o Guarani vencer o Ituano domingo, você acredita que estaremos bem encaminhados na classificação? Abraço, Adriano Gomes, do Jardim Miriam. Adriano, o Guarani vai se classificar. Encaminha sim. O Guarani tem potencial para se classificar entre os 4, né? Mas entre os 8, a minha convicção é de que o Guarani vai estar na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ouvinte no ar, Edson Elias Campinas. Boa noite, Batista, Tigrão, CHI, equipe Tigrão também assisti às lutas, mas me divertia muito assistindo Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço e Jornada nas Estrelas, entre outros. Edson Elias, abraço pra você. Olha, você mexeu no baú do tempo, hein? Realmente, programas espetaculares. Jornada nas Estrelas, Capitão Spock, que tinha aquela orelha pontiaguda, né? Realmente, programas espetaculares. Mas o Terra de Gigantes e o Perdidos no Espaço são contemporâneos. A Jornada nas Estrelas veio um pouco depois, mas memorável. E a gente assistia, né? Se deliciava com tudo isso daí na TV em preto e branco, né? E também meio que na época aí, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do Perdidos no Espaço, do Dr. Smith e do robô, tínhamos também o National Kid, que era o super-herói japonês que voava. Ele tinha uma capa, ele abria a capa e saía voando. E pior que todo mundo acreditava. Eu acho que essa trilha que tá aí é do National Kid, não é? Vamos ver. Esse é Terra de Gigantes. Não, é Perdidos no Espaço. Essa trilha Esse é Perdidos no Espaço. Isso, exatamente. Vamos ver se tem a do National Kid aí. Bom, é o seguinte, vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. Conmebol pune Independente de Medellín por 60 dias, sem torcida, após cancelamento de jogo com o Flamengo na última semana pela Libertadores. Medida provisória pode ser ampliada ou revogada com decisão nos tribunais. O julgamento do caso daquela confusão no estádio colombiano começa no dia 19. Pauta 2. Destaque do Cruzeiro e presente na pré-convocação do Ancelotti para a Copa do Mundo. Kaique Bruno está no radar do Flamengo para 2027. O clube, inclusive, já sinalizou interesse a pessoas do entorno do jogador. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até 2027. E o interesse do Flamengo parte de um pedido expresso do treinador Leonardo Jardim. E a pauta 3. A Major League Soccer divulgou um documento com o salário de todos os jogadores que atuam na Liga Americana. Lionel Messi aparece na liderança com folga. Salário na casa aí dos 28,3 milhões de dólares por ano. Isso dá aproximadamente 139 milhões de reais. Mais ou menos aquilo que o Tigrão anda com esse dinheiro no bolso. Os vencimentos do craque argentino são maiores do que a folha salarial de quase todos os clubes da liga. Entre as equipes da MLS, apenas o Los Angeles Futebol Clube gasta mais em seu elenco do que o Inter Miami, que é o time do camisa 10 argentino. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Que loucura. Não que ele não mereça
né? Trajetória e carreira maravilhosa do Messi, mas ganhar 140 milhões por ano, por temporada, eu fico pensando aqui, como é que faz para gastar todo esse dinheiro, hein? Meu Deus do céu, que loucura, hein? Só lembrando que parte desses salários, dos vencimentos, é a própria liga que acaba bancando para, evidentemente, promover o campeonato, o futebol nos Estados Unidos, mas que é muita grana, viu, Batista? E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Só que o Messi, mal comparando e sem cometer nenhuma heresia, ele, no terceiro milênio, no século XXI, ele está para o futebol nos Estados Unidos, como o Pelé esteve no século XX, na década de 70, né? Pelé foi para lá, depois de ter parado de jogar futebol no Brasil, se despediu num jogo contra a Ponte, Santos e Ponte, 2-0 o placar para o Santos, na Vila Belmiro. Aí não foi disputar a Copa do Mundo de 74, depois de ter se consagrado tricampeão do mundo em 70. Ele falou, não, para mim deu, chega. E aí, depois de ter encerrado no Brasil, vai para os Estados Unidos. Ele deu uma alavancada muito grande no soccer, né, no futebol, como é chamado nos Estados Unidos. Era praticamente uma modalidade desconhecida, né? Muito pouca gente praticava. Então, essa ida custa caro, dá 11 milhões e meio de reais por mês. Repito, 11,5 milhões por mês. Do Messi, a saída dele, custando caro para os Estados Unidos, também deu uma alavancada extraordinária, inclusive valorizando demais a próxima Copa do Mundo, que começa daqui a 30 dias, né? Com a presença também do Messi agora jogando pela seleção argentina no país onde ele joga por clube. Então, grandes públicos, todo mundo quer ver o Messi, todo mundo quer a camisa do Messi, todo mundo quer alguma coisa que lembre o Messi, e ele arrasta multidões e arrasta muito faturamento. Portanto, os Estados Unidos dando show na promoção, no investimento e no esporte como business, realmente de forma muito profissional. Gasta muito, mas também arrecada uma barbaridade. E isso não é novidade para ninguém, haja vista como é que é o basquete profissional americano em termos de faturamento. Eles são mestres na promoção de grandes eventos e agora o futebol, o soccer, vive aí um momento muito especial e tudo isso passa muito pela ida do genial argentino para os Estados Unidos. E você, Breno Beretta, qual é o seu tema? E a respeito da Major League Soccer, né, que divulgou um documento com o salário de todos os jogadores, o Messi aí aparecendo na primeira posição, já era esperado, 28,3 milhões de dólares por ano. Aliás, tem um detalhe muito importante, né? O Messi está jogando na Major League Soccer nos Estados Unidos, mas não está arrebentando. E ele, em momento algum, é questionado se vai ser convocado ou não para a Copa do Mundo. Até porque ele é o principal jogador da Argentina e tem quase 40 anos de idade, é a última Copa dele. O Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Está jogando nos Emirados Árabes e o Cristiano Ronaldo tem 41 anos de idade. Ninguém questiona se ele vai ser convocado ou não, porque é o principal jogador da seleção portuguesa. O Modric, pelo lado da Croácia, 40 anos de idade, também ninguém questiona se ele vai ser convocado ou não, porque ele é o principal jogador da Croácia. Agora, na seleção brasileira, tem essa frescura danada de parte da imprensa, também de alguns torcedores, mas a maioria, pelo que eu sinto nas redes sociais e também nas ruas, que é o Neymar. E eu acho que ele não ser convocado pelo Ancelotti, ele que é o principal jogador, tô colocando um assunto paralelo, até para comparar a situação, ele não tem que ser questionado, ele tem que ser levado, porque ele é o principal jogador e ele tem que fazer a diferença na seleção brasileira.
São 19h21. Boa noite, Carlos Batista. Tigrão falando dos astros do ringue. Me lembrei da luta do século, Fantomas versus King Kong. Me deu aquela saudade. Meu pai, que já se foi, assistia comigo. Adoro todos vocês. Melhor equipe de esportes de Campinas. André Marques do Taquaral. Ponte Preta, da pele até o osso. Abraço. Abraço para você também, André Marques. Muito obrigado aí pela sua audiência. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Quem vence o derby das diretorias? Ponte ou Guarani? Qual é a pior? Pergunta aí para o Tigrão. José de Monte Sião. Monte Sião, belíssima cidade. Lá onde tem o hotel, né, do Oscarim. E aí, Tigrão, em 30 segundos, por favor. Não vou responder isso não, até por respeito às pessoas. Quando a gente vai comentar aqui a respeito da Ponte, a gente fala do desempenho da torcida, da diretoria da Ponte. E quando a gente vai falar do Guarani, falando do Guarani, a gente fala do desempenho da diretoria do Guarani. Esse tipo de comparação, eu acho que ela é mais destrutiva do que construtiva. Ela é mais pejorativa do que respeitosa. Por isso, me perdoe o nosso ouvinte da linda Monte Sião, mas eu não vou responder, não. Boa noite, Batistuta. Eu participei de gincanas no grupo escolar e de gincanas entre grupos escolares. Corrida do saco, corrida carriola, onde um segurava nas pernas do outro, só que no lugar de rodas eram as mãos dos participantes. Tigrão é pura nostalgia. Lembranças de um passado que vivemos e éramos felizes. Jonas de Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Aprendiz na cartilha Caminho Suave. E aqui o Wagner de Nova Odessa. Boa noite, Batista. Sobre a entrevista com o Eberlin, apenas uma ressalva. Fiquei triste quando você afirmou que o elenco da Ponte não é tão diferente dos demais da Série B. Isso depois de 2 surras que tomamos. E hoje vocês soltaram uma matéria importante com os números no site portal Carlos Batista. Por que não argumentaram com o Eberlin em cima desses números? Somos sim a pior equipe da Série B. Não vamos esquecer que o São Bernardo e o Sport tiraram o pé. Claramente se pouparam o Wagner Nova Odessa. Abraço para você, Wagner. Respeito a sua opinião. Mas eu também tenho a minha e respeito todas as opiniões. E agora na lata. Responde na lata. Carlo Ancelotti voltou a comentar sobre possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo. Em entrevista publicada ao The Guardian, nesta quarta-feira, o treinador afirmou que a ida ao Mundial depende apenas do atacante e de seu desempenho dentro do campo. Abre aspas. A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Fecha aspas. Declarou Ancelotti. Pelas últimas falas do Carleto, você acha que o treinador vai convocar o Neymar para a Copa ou não? Começo com você, Tigrão. Olha, essa daí para o The Guardian ele deu algumas pistas, mas as pistas mais claras de que ele vai convocar o Neymar foi para uma das maiores agências de notícia do planeta, a agência Reuters. Ele deu todas as pistas do mundo de que vai levar o Neymar nessa entrevista. E eu também já não tenho mais nenhuma dúvida de que o Neymar será convocado e estará entre os 26. Breno Beretta, sobre o tema. Falas do Carlo Ancelotti, eu acho que ele vai levar o Neymar na convocação para a Copa do Mundo. E você, CH?
Batista, eu só acredito vendo, e se o Carleto levar o Neymar para a Copa, para mim vai ser uma grande decepção. O Carleto, se levar o Neymar, vai ter que fazer o time jogar em função do Neymar. Fato que ele não fez até hoje em todos os jogos onde foi técnico da seleção brasileira. Neymar, para mim, é um ex-jogador em atividade. Seguindo com você, CH, qual treinador está deixando a torcida mais irritada? Zubeldia, Fluminense, Roger Machado, São Paulo, Rogério Ceni, Bahia ou Paulo Pesolano, Internacional? Tá rolando a bola, Copa do Brasil, primeiro tempo, 25 minutos no Alfredo Jaconi, casa do Juventude, tá 0-0 e o São Paulo tá tomando um amasso do Juventude. Juventude, hein? Portanto, o que mais realmente está deixando a torcida pé da vida é o Roger Machado. Breno Beretta. Que está deixando a torcida mais irritada é o Roger Machado no São Paulo desde quando ele chegou. Tigrão, sobre o tema. Também, Roger Machado. Já chegou desempregado. Quem será o grande campeão da Série A2 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira na Fonte Luminosa? Ferroviária ou Juventus? Primeiro jogo 0-0, Juan Javari, ninguém mexeu no marcador. Aliás, a festa de entrega da premiação será amanhã, Hotel Vitória, aqui em Campinas. Recebi o convite, muito obrigado e estarei lá logo depois do programa, né? O evento começa às 7, mas o programa aqui termina às 7h30. Terminando aqui, eu vou para lá. Vamos lá, Tigrão, começo com você. Quem leva? Favoritismo por decidir em casa é da Ferroviária, mas estou acreditando em travessura do Juventus. E para você, CH? Ferroviária será campeã. Breno Beretta, quem leva? Aqui na Fonte Luminosa, Batista, em Araraquara, expectativa grande para o jogo. Tô apostando na Ferroviária. Vai ser a campeã da Série A2 do Campeonato Paulista. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte e as suas despedidas. Destaque final da Ponte Preta é que a Ponte Preta segue se preparando, segue treinando para o jogo diante do Londrina na próxima segunda-feira e o técnico Rodrigo Santana vive ainda a expectativa de contar ou não com William Potker, que tem 2 gols na competição. Um grande abraço para você e até amanhã, Batista. Breno Beretta, o destaque final e as suas despedidas. Guarani se reapresentou hoje à tarde. O pensamento do técnico Hélio Cizenando já é no jogo de domingo contra o Ituano, 6h30 da tarde no Brinco. Para essa partida, o treinador não terá o João Paulo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Diego Torres, Isaac e Cauã Jesus correm e lutam pela vaga. Para falar a respeito de mais novidades, lateral esquerdo Emerson, que foi poupado do último jogo, provavelmente retorna para a equipe. Ele que é o titular e deve voltar no lugar do Renan Castro. Valeu, Batista, um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Na sequência, Coritiba e Santos. Rogério Assis, o canhão do rádio. Grande abraço, tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.